Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar nossa aula aí de conversão eletromecânica. Na última semana a gente falou um pouco sobre circuitos magnéticos. Eu deixei lá um trabalho, né, para vocês, valendo 0,5 aí na média final. Ah, Acho que todos fizeram, não cheguei a conferir. Mas eu acho que ficou bem claro aquela parte ali, né, do conteúdo. Se alguém tiver uma dúvida, pode me procurar. Amanhã, então, ficou a data para entregar o trabalho um. Tá tudo certo? Tá tranquilo? Como é que tá? Tudo certo já, professor. Pelo menos da minha parte. É o exercício aquele, né, Wagner? Que deixou, né? Ali o. É o trabalho um, né? Acho que tu já entregou também. Eu não cheguei a conferir. Mas quem não entregou, tá tranquilo então? Amanhã consegue entregar? Tá tranquilo. Tá tranquilo. É, eu tô confundindo, Wagner. Eu te entreguei dois, né? É que teve um que tu pediu na primeira semana, aí teve outro que valia o que era para entregar no dia seguinte que tu deu a aula, né? E esse é o terceiro, no caso. Não, esse que eu tô falando é o primeiro mesmo, é o trabalho um, né? E o segundo que eu passei foi aquele meio ponto extra na média final. Que daí fazia quem queria, né? Mas eu acho que tá tranquilo, se ninguém se manifesta, acredito que tá ok aí o prazo, 2 semanas, né? A maioria já entregou e fico no aguardo aí do restante. E aí a gente Ah, perfeito, perfeito, trabalha Wagner. lá. É o que eu fiz mais cedo, perfeito, tu tem razão. Tá certo. Então, tratado isso, vamos dar seguimento aí. Então, pessoal, vamos recapitular. A gente falou aí nessas primeiras aulas de algumas leis aí, né, que regem o eletromagnetismo, a lei circuital de Ampère, né, a lei de Ampère, onde a gente chegou na equação da densidade de campo magnético, o B. A gente encontrou algumas relações, né, entre o B e o H, comentamos também sobre curvas de esterese magnética, toda aqueles conceitos de magnetização e desmagnetização, né? A gente falou sobre a lei de Faraday, essa lei aqui, a lei de Faraday, né, da tensão que se induz num fio enrolado, né, quando há uma variação de fluxo, que é o meu dφ dt. A gente falou da lei de Lenz, né, que essa tensão induzida tem sinal que a corrente produzida pela tensão gera um campo magnético que se opõe ao fluxo magnético variável, né, que gerou essa tensão induzida. E a lei de Lenz, então, a contribuição da lei de Lenz, né, ela é esse sinal aqui que mostra que ela tem sinal contrário à tensão, à FEM, né, geradora, né, ou efeito gerador. Né. Em cima dessas equações, a gente vai fazer um estudo um pouco em cima de motores e geradores para deixar alguns conceitos mais claros. A gente vai encontrar algumas relações, né? Algumas outras relações para calcular a nossa tensão induzida, que na verdade é essa aqui, né? Completa seria essa aqui. E como que a gente pode aplicar essas equações aqui em máquinas, né? E na aula de hoje a gente vai focar um pouquinho em motor e gerador. Então o gerador, ele converte energia mecânica em energia elétrica, né, pessoal? E motor é o inverso, né? É a mesma máquina operando de uma maneira inversa. Ele converte a energia elétrica em energia mecânica. Os geradores, máquinas rotativas, são usados para fornecer quase toda a energia elétrica usada atualmente. Então esse processo aqui, ele parte daquelas equações que a gente fez no trabalho um, que a gente estudou nas últimas aulas, né? A partir daquelas equações ali se encontram novas relações
com força, velocidade, onde se estabelece algumas características ali importantes que a gente vai entrar um pouquinho, não vou entrar muito a fundo, porque é matéria para conversão 2, tá? Eu estou ministrando essa matéria também, mas aqui no nosso plano de ensino de conversão 1, a gente tem ali alguns tópicos para nós dar uma introduzida aqui, para nós posteriormente estar entrando no estudo de transformadores. Então aqui ele ainda coloca quais são as exceções, né, da geração de energia elétrica. Todos os geradores e motores elétricos usam a interação entre condutores em movimento e campos magnéticos, ou vice-versa. Uma FEM é induzida em um condutor que se move através de um campo magnético. Então a gente calculou aí no trabalho 1, né, nas últimas aulas, até como exemplos, a gente calculou o nosso B em virtude da integral lá, né? Integral de curva fechada, né? Uma integral de linha fechada, uma curva fechada, onde a gente acabou encontrando nosso campo magnético, né? Nosso B. Hoje a gente vai estabelecer mais alguns conceitos em cima desse B, né? Em cima da corrente elétrica que circula no fio, para nós partir aí para transformadores, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma espira, que ela está submersa a um campo magnético. Eu tenho meu polo norte e polo sul, e essa espira aqui, ela induz uma tensão em cada haste aqui, né? Cada lado aqui, onde eu tenho aqui quando o meu produto vetorial entre o meu campo B e a minha velocidade de rotação dessa espira aqui, quando esse produto vetorial é diferente de zero, há uma tensão induzida aqui, né? Nesses dois lados aqui da espira. A gente vai ver mais com calma isso aí. Produção de eletricidade por eletromagnetismo. Desde que haja movimento relativo entre o condutor e o campo magnético, há produção de eletricidade. Então, pela lei de Faraday, a gente viu que quando a gente locomove, quando há uma variação do campo magnético, a gente tem uma tensão induzida, né? A fórmula da lei de Faraday, ela é bem resumida. Ela diz que a tensão induzida é igual à variação de fluxo. Mas como é que a gente pode estar realizando essa variação de fluxo, né? Como que a gente pode submergir um condutor ou algum dispositivo que circule corrente elétrica a uma variação de fluxo? Através da velocidade desse material, né, que nele percorre uma corrente elétrica. Ele pode estar se locomovendo, e isso vai gerar uma tensão induzida. Através da intensidade do campo magnético, então se o campo magnético for variável, eu vou ter uma tensão induzida. E número de espiras também, né? Quanto maior é o número de espiras submergidas a um campo magnético variável, ou estas em velocidade, eu vou ter uma tensão induzida maior ou menor, né? As energias elétrica e mecânica e a conversão de uma para outra, definida como conversão eletromecânica, estão relacionadas por certos fenômenos eletromagnéticos naturais. São eles: a força de atração, o princípio da relutância, a indução eletromagnética e a força eletromagnética. Nos deteremos aos dois últimos para entendermos o processo de conversão eletromecânica. Então, a gente vai se ater a essas duas aqui: a indução eletromagnética e a força eletromagnética. Também a polaridade da FEM induzida será tal que a corrente, né, já expliquei antes, resultante
criará um campo magnético que reagirá com o campo do ímã e se oporá ao movimento da bobina. Então, já comentei sobre isso, né? A indução eletromagnética. Então, a lei de Faraday, né, lembrando, ela nos constata que o valor da tensão induzida em uma simples espira de fio é proporcional à razão de variação das linhas de força que passam através daquela espira, ou se concatenam com ela. Então, a gente já comentou sobre isso. A minha tensão induzida é igual ao meu campo multiplicado pelo comprimento desse fio que está submerso naquele campo magnético, multiplicado pela velocidade. Ou também, né? Aqui, pessoal, essa multiplicação aqui está meio errada, tá? Aqui eu tenho um produto vetorial. Se eu não tenho um produto vetorial aqui destacado, então a gente pode representar desta maneira aqui, tá? É onde vai ser a multiplicação do B com o comprimento com a velocidade, seno do ângulo. Que ângulo? O ângulo entre as linhas de campo magnético, né? Essas linhas aqui de campo magnético aqui, com a velocidade de rotação ou de movimentação linear do fio, né? Ou do material que está submerso e que está se gerando uma tensão induzida. Então eu posso estar representando dessa maneira aqui. Se não tenho seno, eu tenho que colocar um produto vetorial aqui. Aí a gente tem a regra da mão esquerda e direita, né? Isso aqui acaba até dando um pouco de confusão. A regra de Fleming, ela é uma regra que ela nos diz para qual direção vai a força, para qual direção aponta a força resultante. A que força é essa? A força induzida, né? A força contra-eletromotriz induzida, que é resultado da interação entre os campos magnéticos, né? O campo magnético do ímã, aqui no caso, né? O campo magnético gerador e o campo magnético induzido, proveniente da corrente elétrica, né, que circula no condutor. Então, dependendo de como que essa corrente elétrica circula, o sentido dela, né, e alguns outros aspectos, a gente vai ter a regra da mão esquerda ou direita de Fleming, né? Disse que a regra da mão esquerda é para motores e a regra da mão direita é para geradores. Então, quando a gente estiver falando de motor, a regra de Fleming, ela usa a mão esquerda. E quando eu falo de geradores, a regra de Fleming usa a mão direita. Então, o valor da tensão induzida em uma simples espira de fio é proporcional à razão de variação das linhas de força que passam através daquela espira, ou se concatenam com ela. Então, aqui eu tenho um fio, né, um condutor. Ele está se locomovendo a um ângulo reto em relação ao campo magnético. Eu vou ter, então, pelo produto vetorial, eu vou ter uma tensão induzida máxima. Correto? Quando eu tiver o condutor movendo-se paralelamente ao campo magnético, né, onde a minha velocidade está para cá, e está se locomovendo aqui, né, eu vou ter que o meu produto vetorial entre o meu B, que é essas linhas de fluxo aqui, e o meu V, que é a minha velocidade, vão ser zero, né? Vão ser, como elas estão paralelas aqui, né? O meu ângulo aqui é 180 graus, né? Se a minha velocidade está para cá, eu tenho 180 graus aqui de angulação em relação às linhas do B, do meu campo magnético. Então o meu seno de 180 vai ser zero. E da mesma forma que quando eu tenho uma angulação, né? Aqui, ou aqui, que seja diferente de zero, né? Eu vou ter um valor aí de tensão induzida. Então aqui a gente tem a regra de Fleming, né? Aqui eu tenho, aqui essa máquina está operando como gerador, né? A gente vai ver quais outros aspectos que definem, né? Não é somente o sentido da corrente que vai definir isso aí.
Mas aqui ele está considerando, se eu tenho a regra de Fleming e eu tenho uma mão direita aqui, ele está considerando que é um gerador. E o que ele está nos dizendo aqui? Que se a gente apontar o nosso dedo médio em sentido da corrente, nosso dedo indicador em sentido do campo magnético, né? O campo magnético vem do norte para o sul, então as minhas linhas estão para lá. Todas as minhas linhas aqui, né, estão do norte para o sul. Então eu vou ter uma força contra-eletromagnética, né? Ou uma força induzida para cima. O que isso quer dizer? Que esse condutor aqui ele vai se locomover para cima, ou vai ter uma força que vai tender a puxar ele para cima. Essa é a regra de Fleming, né? Quando eu tenho motor, eu utilizo a regra da mão esquerda. Tá tranquilo aí, pessoal? Estão tentando fazer aí a regra da mão direita? É bem interessante, porque assim vocês conseguem compreender melhor, né, o porquê que a força está para cima, né? Se tu posicionar a mão de vocês em cima ali do desenho, né, tentar achar uma posição que condiza com as linhas do B da corrente, o polegar de vocês teoricamente tem que apontar para cima. Então, a lei de Lenz, aplicação em máquinas, a corrente elétrica induzida em um circuito possui um sentido tal que o campo magnético que ela cria tende a contrariar a variação de fluxo magnético que a originou. Então, considerando o condutor mostrado, né, no momento que eu tenho uma corrente, aqui só um detalhe, aqui eu tenho bolinha, né? Essa bolinha aqui a gente já viu, já não viu? Quando eu tenho bolinha, o condutor está entrando ou saindo da tela? Tá saindo. Exatamente, está saindo, né? Então, se vocês fazer uma regra da mão direita aqui, né? Considerando que é um gerador, nunca se esqueçam disso. Considerando que seja um gerador, a gente vai ter que a corrente elétrica está saindo da tela, o campo está do norte para o sul e a força está para cima, né? A força está aqui para cima. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que a interação entre esse campo magnético gerado do fio aqui da corrente elétrica com as linhas de fluxo, as linhas de campo magnético aqui do material, do ímã, vão se opor, né? Gerando esse efeito aqui, né? Essa curva. Isso aqui causa sérios problemas em máquinas, tá? Essa interação entre o condutor ou espira e esse campo magnético externo aqui, né, que mais para frente, em conversão 2, a gente vai chamar de estator. Isso gera problemas graves, né, e se tem uma série de soluções, tem que se fazer uma série de soluções, tanto de projeto, né, para contornar isso aqui. Isso aqui gera alguns problemas, a gente vai ver em conversão 2 que problemas que são esses, né? Alguns problemas de comutação, né, de espiras ali, não quero entrar tanto nisso, mas esse efeito aqui é indesejado, tá? Ele é intrínseco do sistema, da máquina, e a gente consegue contornar ele, não consegue fazer com que isso aqui não exista, né? O que se faz é tomar medidas de controle, né? Para que essas linhas voltem a ser paralelas, tá? Sempre que a gente cria um campo magnético, a gente quer que ele seja o mais linear possível. Essa ondulação aqui gera algumas reações que não são desejadas na máquina, né? Perdas, enfim, né? Alguns probleminhas aí que a gente vai estar tratando em conversão 2.
Então, a força eletromagnética, né, ou força contra-eletromotriz, ela existirá entre um condutor e um campo sempre que o condutor percorrido por uma corrente estiver localizado no campo magnético, numa posição tal que haja componente do comprimento ativo do condutor. Luiz Eduardo acabou de entrar. Perpendicular ao campo, né, pessoal? Então, toda vez que eu tiver o produto vetorial entre meu B e a minha velocidade diferente de 180 ou 0 graus, né? Quando a minha angulação for diferente de 180 ou 0 graus, eu vou ter uma força eletromotriz perpendicular ao fio aqui, né? Vou ter uma força aqui que vai tender a puxar para cima, né? Por que eu digo tender? Porque talvez esse fio aqui esteja, né, fixo, né? E ele não vai se locomover, mas existe uma força que vai tender a puxar ele para cima, né? Resultado dessa interação entre os campos magnéticos. Aqui, como eu estava dizendo, aí eu tenho a regra de Fleming da mão esquerda e da mão direita, né? Se eu tô vendo a máquina como um motor, eu vou ter que a minha força eletromotriz ela vai ser para cima. Vocês entenderam isso aqui, pessoal? Vocês conseguiram fazer aí, tentaram fazer, aplicar essa regra para ver se fecha aí com a mão de vocês? É interessante fazer isso. Chegaram a fazer? Sim. Sim. Tá, beleza. Então, ó, a regra da mão esquerda para quando for motor, quando estiver falando de motor, e regra da mão direita quando estiver falando de gerador. Aqui a corrente está saindo, né, do plano, e aqui ela está entrando, né, ela está para lá. Então, aqui eu tenho um X. Força contra-eletromagnética. Como visto, a força eletromotriz faz com que o condutor se movimente no campo magnético, o que resulta em uma variação do fluxo concatenado em volta deste condutor. Por causa desta variação de fluxo, uma fém é induzida no condutor motor. Esta fém, pela regra da mão direita, tem sentido oposto ao da fém aplicada e da corrente que criou a força ou movimento. E por isso ela é chamada de força contra-eletromotriz. Assim, quando quer que ocorra a ação motora, uma ação geradora é simultaneamente desenvolvida e vice-versa. Então eu tenho essas duas ações, né, entre motora e geradora na mesma máquina, presente na mesma máquina, né, e uma influi na outra, né? E a gente vai ver um pouco mais para frente como que essas forças atuam e como que eu tenho um motor e como que eu tenho um gerador, né? Como é que eu configuro um motor e como que eu posso configurar um gerador. Então, nosso gerador elementar. Embora as máquinas elétricas comerciais tenham muitas bobinas, cada uma consiste de muitos condutores individuais e espiras ligadas em série. É conveniente extrapolar-se seu comportamento a partir de uma bobina elementar, de espira única, uma espira com 2 condutores, girando no sentido horário num campo bipolar, como mostra. A direção da fém induzida em cada condutor ou lado de bobina pode ser determinada pela regra da mão direita de Fleming ou pela lei de Lenz. Então aqui nos passa, né, um princípio de um gerador elementar. No momento que eu tenho um gerador, eu vou ter a regra da mão direita, de Fleming. Então o princípio, né, de conversão, ele começa com uma espira só, né, que ela vai rotacionar aqui dentro. Então vai ter uma força externa aplicada que vai girar essa bobina,
essa espira aqui, desculpa, que é só um fio, né? Então, quando eu tenho só um fio ou só uma espira, eu vou ter dois condutores, né? Este e este, que vai gerar uma tensão induzida. E essa tensão induzida vai interagir, né, de acordo com a velocidade de rotação aqui. Ela vai interagir com o fluxo magnético, de modo que eu vou ter uma relutância a esse giro, né, a essa rotação. Quanto mais rápido eu tentar girar essa espira que está submersa às linhas de fluxo desse ímã aqui, né? Quanto mais eu tentar girar, mais vai se gerar essa tensão induzida, que vai gerar uma força eletromotriz contrária e vai interagir, né? Vai tender a provocar uma força contrária ao movimento. Então aqui eu vou ter, na medida que eu giro a minha espira de 0 a 360 graus, eu vou ter também a variação de sinal, né? A minha tensão induzida aqui vai ser variada, né? Ela vai variar de acordo com com o ângulo de rotação, né, que se encontra essa espira aqui, né? Então ela vai ter um valor máximo aqui quando eu tiver 90 graus, um valor mínimo, né, ou um valor negativo, um valor reverso quando eu tiver aqui os 270. Então basicamente eu tenho uma tensão induzida que ela é fruto, né, ela é produto entre o meu campo magnético e a minha velocidade de rotação. E mais o comprimento do fio, né, que está submerso a esse campo magnético, né? Notem que eu só vou ter tensão induzida, deixar bem claro isso, eu só vou ter tensão induzida nesse trecho aqui e nesse trecho aqui. Nesse trecho aqui eu não vou ter tensão induzida. E nesse trecho eu também não vou ter tensão induzida. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Tá dando para entender? Acho que sim, vamos lá. Mas para entender um pouco melhor esse motor gerador elementar, eu acho que fica mais fácil, eu acredito que fique mais fácil entender quando a gente tem um motor linear. Esse aqui é um motor, as equações que regem esse sistema aqui são as mesmas que regem o motor, né, de uma espira que rotaciona dentro de um campo magnético. Porém, o entendimento aqui fica mais facilitado quando a gente trata de um gerador, né, de uma máquina aqui de corrente contínua. Aqui eu vou ter uma corrente contínua linear, né? Aqui, isso aqui é uma máquina CC linear. Então eu vou ter uma bateria aqui, uma tensão VB conectada a um resistor, e aqui ela vai ter, né, isso aqui vai para o infinito, tá, pessoal? Isso aqui não termina aqui, é só um modelo, mas essas linhas aqui, esse fio aqui, né, ele vai para o infinito aqui, tá? Só para deixar claro isso aí. E eles nunca se conectam aqui, né? Não tem uma conexão aqui, né? A única conexão que tem é essa barra aqui que está submersa a esse campo magnético aqui, né? Então eu tenho a minha corrente, que ela trafega nesse circuito, né? O meu circuito vai ficar fechado como? A minha corrente vai sair daqui da bateria, vai passar pelo resistor, vai passar pela barra e vai voltar para a bateria, né, para a minha fonte. É assim que fecha o circuito.
E pensem que essa barra aqui, ela tem, né, eu não consigo levantar ela, né, ou seja, puxar para fora da tela, digamos assim. Eu só consigo locomover ela horizontalmente, né. Ela é solta, né, para se locomover tanto para a esquerda quanto para a direita, essa barra aqui. Então, na medida que circula uma corrente nesta barra, de cima para baixo, né? Aqui está no sentido da minha corrente. Na medida que circula uma corrente de cima para baixo, eu vou ter uma tensão induzida. Essa tensão induzida tem sinal, né? Cuja a corrente, né? Cujos efeitos se opõem a essa corrente aqui, né? Então, sem pensar em forças ainda, só pensando pelo sinal da tensão induzida, eu vou ter o quê? Eu tenho mais aqui, eu tenho menos aqui. Então, a minha corrente vai sair daqui, né? Digamos, pensando só na tensão induzida. A minha corrente vai sair daqui e vai vir para cá, né? Se fosse fazer um caminho fechado. Claro que isso não vai acontecer, né? Mas aqui já se percebe que a minha corrente vai ter um sentido contrário. Um sentido contrário ao sentido da corrente que essa fonte aqui, que esse circuito gerou, né? Acho que até dá para entender, dá para visualizar sem grandes problemas, né? Vamos continuar. Então, na medida que tem essa corrente elétrica de baixo para cima, corrente fruto do fechamento do circuito, né? Na medida que eu fecho esse circuito, ou seja, que eu encosto essa barra em cima dessas duas linhas aqui, né? Eu fecho o circuito, né? E eu vou ter uma corrente de baixo para cima, né? Pense que essa barra aqui ela é condutora, tá? Esse fio aqui ele está desencapado, né? Imagine que isso aqui, na medida que eu encosto essa barra nos fios, já se gera um caminho fechado para a corrente aqui, tá? Quero deixar bem claro isso. Eu tenho um caminho fechado. Essa barra aqui é uma barra condutora, né? Onde trafega por ela, através dela, corrente elétrica, né? Onde o sentido vai ser de baixo para cima. O meu campo aqui está entrando na tela. Eu tenho uma corrente para baixo. Pela regra da mão esquerda, vocês vão ter a tensão induzida para cá, né? Vou ter uma tensão induzida para cá. Eu vou abrir a câmera para vocês tentar visualizar isso aí e tentar reproduzir também. Acho que é interessante fazer esse trabalho aí. Quem quiser abrir a câmera também aí, ó. A ideia é o que é? É nós tentar ver se a gente consegue descobrir através da regra da mão da partir da regra da mão esquerda para motores de Fleming, se a gente consegue fazer com que o sentido do nosso polegar condiza com a força induzida que ele está nos indicando aqui, né? Ele está nos indicando uma força induzida para a direita. Então, como é que vocês podem estar fazendo? Peguem a mão esquerda de vocês, apontam o indicador para a tela, colocam o dedo médio de vocês para baixo e o polegar vai ter que condizer com a força induzida. Para vocês aí deve estar aparecendo a minha mão direita, mas eu tô com a minha mão esquerda aqui, tá? Então façam isso, apontem para a tela, colocam o dedo indicador o dedo médio para baixo. O polegar de vocês tem que bater com a força induzida que está para a direita aqui. Fechou aí, pessoal? Sim. Fechou. Então se fechou, vamos embora. Professor, pode repetir, não entendi muito bem. Assim, ó, Maidana, tu coloca o teu indicador na tela, a tua mão esquerda, tem que ser a mão esquerda. Aí pra ti, tem que ser a minha mão direita porque tá espelhado, mas é a mão esquerda. O teu dedo médio, né, tu bota pra baixo e o teu polegar, ele vai ter que bater com a força induzida que tá indicando no desenho.
Ah, sim, tá. Então, Da direita. então para motores, né, aqui está operando como um motor, eu vou ter que a minha força induzida vai ser para a direita. Entendi. Tranquilo, pessoal? Sim. Então, onde eu quero chegar com isso aí? Quando eu parto esse motor aí, qual que é a minha corrente quando eu parto ela? A minha corrente ela vai ser dada a partir de VB dividido por R, somente. Quando eu conecto a minha barra nesse sistema, né, quando eu encosto ela nesses dois fios, a minha tensão induzida é zero. Por que é zero? Porque tem ausência do movimento. Exatamente. Porque eu não tenho velocidade. Eu não tenho velocidade. Então a minha tensão induzida ela é zero. Mas eu vou ter força. Eu vou ter a força induzida. Tá? Porque na medida que esse condutor aqui ele trafega uma corrente, eu já vou ter um campo magnético aqui que vai interagir, né, com o campo magnético gerador, né, o meu B aqui, que é essas linhas aqui. Então no instante zero eu tenho a minha corrente máxima, concordam com isso? A minha corrente máxima eu vou ter quando eu ligo o sistema. Essa característica aqui, ela é fundamental, né, para o funcionamento dos motores, né? Todo motor ele tem uma corrente de partida elevada e essa corrente se dá em virtude que a minha tensão induzida ela não existe. Ela começa a existir na medida que a minha força de indução puxa a barra para a direita, né? Até que eu tenha velocidade. E na medida que a minha velocidade vai aumentando, eu vou ter que a minha tensão induzida aumenta. De onde é que eu tirei essa equação aqui? Vamos lá. Pela regra, né, pela lei das tensões de Kirchhoff, né, da LKT lá, eu tenho que o meu VB menos o meu IR menos a minha tensão induzida é igual a zero, né? Ou vocês podem ter visto lá em circuitos elétricos um pouquinho ao contrário. Menos VB mais IR mais alguma outra tensão, né? Enfim, igual a zero. Mas vai chegar no mesmo lugar. Aí ele isola o VB aqui, né? Não, desculpa, aqui ele isolou o VB para saber qual que é o valor do VB em função da tensão induzida e da corrente que passa no resistor, né, multiplicado pela resistência. E aqui embaixo ele encontra qual que é o valor da corrente em função do VB e tensão induzida. Simplesmente aqui uma malha, percorreu a malha aqui, fechou a malha. Então na partida eu vou ter minha corrente máxima, né, em virtude da característica intrínseca da máquina, né, do sistema, eu não vou ter tensão induzida, eu só vou ter a partir do momento que tem a força, e a força começa a tirar uma velocidade, e a partir dessa velocidade eu vou ter uma redução da minha corrente. Então, essa tensão induzida vai começar a subir, até um valor onde a minha velocidade fique constante, né? Até que chega num valor onde a minha velocidade aqui fique constante. A minha tensão induzida ela é multiplicada pelo meu B vezes o meu comprimento, velocidade constante, minha tensão induzida constante. Então eu vou ter a corrente aqui em um valor constante também. Então na partida ela tem um valor máximo, né? À medida que vai entrando em regime permanente. Regime permanente eu falo depois de um dado instante suficiente da partida, eu tenho que a minha corrente ela se estabiliza, né? Ela diminui consideravelmente, dado que esse valor de resistência aqui ele é normalmente bem baixo, e quando eu não tenho tensão induzida, VB dividido por esse R aqui vai me dar uma corrente bem elevada. Sob carga agora. Então agora eu tenho um motor aqui, né? Ele está rodando e eu vou colocar uma carga nesse motor. O que vai acontecer? Eu vou ter uma força que vai puxar ao contrário aqui, né?
Ela pode ser modelada se eu colocar algum peso em cima da máquina ou algum gancho que puxe, né, alguma força conectada na barra que puxe ela para sentido oposto, eu vou ter o quê? Eu vou ter a redução da minha tensão induzida. Por quê? Alguém aí sabe dizer? Por que a minha tensão induzida ela diminui quando eu coloco carga? Por causa da velocidade, né, pessoal? No momento que eu coloco uma força contrária aqui, ela vai frear esse movimento, né? Ele vai reduzir essa velocidade. E desse modo, né, a minha velocidade vai diminuir e a minha tensão induzida diminui. Diminuindo a minha tensão induzida, a minha corrente aumenta. Vai aumentar até quando? Até que a minha tensão induzida pare de descer. Ou seja, quando se encontra um equilíbrio, né, entre a força induzida aqui, que locomove para a direita, e a carga, né? Ou seja, quando a minha velocidade é constante. Então é quando a minha tensão induzida consegue ter o mesmo valor que a minha tensão da carga. Quando a minha tensão induzida conseguir ter o mesmo valor que a minha tensão da carga, eu vou ter a minha velocidade constante. Tendo a minha velocidade constante, eu tenho a minha tensão induzida constante. Tendo a minha tensão induzida constante, eu vou ter o quê? Uma corrente maior, né? Maior, porque eu tenho carga, porém constante também. Tá tranquilo, pessoal? Deu para pegar a ideia? Então, quanto mais carga eu colocar no motor, maior vai ser a corrente demandada pela bateria, né? Maior vai ter que ser o suprimento de bateria, de corrente elétrica, que vai demandar da bateria. Tranquilo até aí? Acho que tá tranquilo, né? Sim. Agora, e quando eu tenho como gerador? O que acontece? O que caracteriza gerador? Qual que é a diferença entre um gerador e um motor? Gerador, eu vou ter uma força aplicada que é no sentido do movimento. Eu vou ter uma força no sentido aqui da velocidade, aqui, no sentido do movimento, eu vou ter uma força aplicada que vai tender ao quê? Essa força aqui no sentido do movimento, ela vai fazer que gere uma força induzida no sentido contrário agora. Então, ó, uma força FAP é aplicada no sentido do movimento. A força líquida, ou seja, a total, atua no mesmo sentido desse movimento. A aceleração A, F líquida, é positiva, de modo que a velocidade da barra aumenta. Então, se a velocidade da minha barra aumentar, porque eu estou colocando uma força aqui no mesmo sentido do movimento, eu vou ter que a minha tensão induzida vai ser maior. Maior até o quê? Até que ela seja maior que a minha tensão VB. Então, se eu tenho uma tensão maior que a minha tensão VB, eu vou ter uma corrente reversa agora. Essa corrente reversa, ela vai gerar uma força induzida reversa também. E quando eu tinha a minha corrente entrando na máquina, eu vou ter uma corrente saindo da máquina. Antes eu ligava a corrente, ligava o sistema, deixava o eixo solto, né? Não aplicava nenhuma força. E o que ocorria? Ocorria que a minha máquina operava como um motor, né? No momento que eu ligo a máquina, tá? E aplico uma força no mesmo sentido do movimento,
Porque se eu somente ligar essa máquina, essa barra vai tender a ir para onde? Vai tender a ir para a direita, né? Pela regra da mão de Fleming, motor vai tender a ir para a direita. Agora, no momento que eu aplico uma força no mesmo sentido do movimento, gera esse efeito aqui, né? Eu vou ter um acúmulo, uma velocidade maior, de tal grandeza que a velocidade vai fazer com que a minha tensão induzida seja maior que a minha tensão de terminal. E quando antes eu tinha a corrente saindo daqui, ela vai estar entrando aqui. Então, eu vou estar carregando a bateria. No momento que eu começo a aplicar uma força no mesmo sentido do movimento, pela regra da mão direita, a minha corrente está para baixo. Para onde é que vai surgir a minha força induzida? Sentido oposto. Se vocês fizerem a regra da mão direita aí, de Fleming, né, para gerador, vocês vão ver que vai ter uma tensão induzida em sentido contrário. E essa tensão induzida no sentido contrário vai gerar uma corrente contrária, na medida que essa força aplicada aqui cresce. Quanto maior essa força aplicada, eu vou ter a minha tensão induzida aqui crescendo, fazendo com que a minha corrente mude de sentido. Então aqui vocês têm já a noção de como que a força, velocidade e o campo, eles configuram a máquina como um motor ou gerador. Ou seja, o gerador, eu vou ter um esforço mecânico, né, no eixo do motor, ou no eixo da máquina, desculpa. E esse esforço mecânico no eixo da máquina vai gerar uma corrente reversa. Pois bem, então vamos imaginar agora um outro cenário. Eu mantenho essa força aplicada constante. Eu mantenho a força aqui constante. A minha corrente está reversa. Gerador, né? E eu resolvo mexer nesse resistor aqui. O que vai acontecer? Se eu reduzir esse resistor aqui, o que vai acontecer com a minha corrente? Vai aumentar, no caso, ficar mais negativa? A corrente, ela vai aumentar. Vamos assim, ó, elucidar uma ideia aqui, ó. O fato da corrente ser negativa, ela só nos mostra que essa corrente está no sentido oposto, tá? Mas essa corrente, se a gente tentar fazer uma analogia, essa resistência aqui, ó, ela pode ser a resistência da casa de vocês. Essa resistência aqui, ó, vocês podem pensar como sendo várias resistências aqui. Aqui eu tenho só uma. No momento que eu conecto mais uma resistência, digamos, eu tenho só a casa aqui do Gustavo. Agora eu vou aqui e coloco a casa do Wellington em paralelo aqui. E coloco a casa da Mariana aqui também, em paralelo. Toda casa, toda unidade consumidora pode ser vista como uma resistência. Então agora eu tenho 3 resistências aqui em paralelo. Essa resistência resultante aqui, esse R grande, dá para se dizer aqui, resultante disso aqui, é maior ou menor a original quando eu tinha só uma? É maior? Quando eu tenho 3 resistores em paralelo, qual que é a minha resistência equivalente? O que eu fiz aqui agora? Ela é menor que a menor resistência, né? Exatamente. Eu vou ter, quanto mais paralelo eu colocar aqui,
menor vai ser a minha resistência. Concordam? Lá dos circuitos, pessoal. Quanto menor a minha resistência, quanto mais resistência em paralelo eu colocar aqui, menor vai ser a minha resistência equivalente. A resistência em série é maior, a resistência em paralelo é menor. Isso aí lá dos circuitos. Então o que quer dizer? Eu colocando mais carga aqui, mais unidades consumidoras, essa máquina geradora aqui, eu vou ter que a minha resistência total vai ser menor. Eu reduzindo a minha resistência, eu vou ter uma demanda de corrente aqui maior, né? Eu vou ter uma demanda de corrente maior, porque essa corrente antes só passava nesse resistor. Agora ela passa aqui, né, na casa do Gustavo, passa na casa da Mariana, passa na casa de mais pessoas. E no momento que essa corrente passa na casa de mais pessoas, ela aumentou essa corrente. Essa corrente aumentando, o que vai acontecer? A minha força induzida vai o quê? Ela vai aumentar, né? Porque a força induzida está diretamente relacionada com a minha corrente. Então, se a minha força induzida está aumentando, ela está se opondo à minha... Eu estou forcejando aqui, né? Existe uma força mecânica que está puxando isso aqui. E a minha força induzida aumentou porque eu tenho mais carga aqui, eu tenho mais residências aqui, né? Então eu tenho que aplicar uma força maior ainda. Então vocês entendem agora o porquê que se coloca usinas né, uma usina, por exemplo, hidrelétrica, o que força que a água tem que fazer, ou por que a água tem que fazer força para gerar energia elétrica. A água, ela toca uma turbina, né? E quanto mais água tiver ali, mais força a água vai fazer. A força da água é essa força aplicada aqui. Quanto mais carga eu tiver, mais isso aqui, a força induzida vai segurar isso aqui. E mais água, mais vazão de água eu tenho que ter para que eu consiga abastecer todas essas unidades consumidoras aqui. Quanto mais eu colocar aqui, mais eu vou ter que ter de força aplicada. Então, o princípio da conversão eletromecânica de energia é esse aqui. É assim que funciona. A partir dessas três equações, vocês conseguem compreender, né, o princípio aí, né, da conversão entre uma energia mecânica de uma turbina eólica, de uma turbina, né, célula combustível, né, uma usina termonuclear, né? O intuito sempre é gerar uma força mecânica. Então, tudo que segura, a força que segura a turbina, ou que se opõe à turbina, é uma força magnética. Essa força aqui, ó, não tem contato físico. É uma força puramente magnética. Essa força magnética se opõe à força que a água faz para girar a turbina lá, né? Lá dentro do invólucro, dentro da turbina ali, do canal onde corre a água, né? Com elevado potencial. E essa água com elevado potencial, né? Com uma vazão elevada, faz girar a turbina, né? E isso está tudo interligado. Quanto maior é a minha corrente, a minha carga, a minha resistência, né, as minhas unidades que estão solicitando energia, né, corrente elétrica, mais força tem que ser feito. E é uma coisa que trabalha em conjunto. Eu não posso ter mais força para menos carga, né? Eu tenho que estar sempre balanceado. Os dois lados, né? Deu para entender, pessoal? Que ficou legal, né? Deu para... Eu só não entendi uma coisa, professor. Apesar de ter lembrado dos cálculos de circuitos 1, por que quanto mais resistência vai ser menor ali? Eu não entendi muito bem essa parte. Essa parte assim a gente pode explicar como, o Wellington. Eu tenho, por exemplo,
uma porta aqui. Eu tenho uma porta, tá? E aqui eu tenho uma sala. Ou um estádio de futebol, seja lá o que vocês querem. Digamos, é um espaço onde tem um monte de pessoas, né? Se é necessário evacuar esse espaço aqui de maneira emergencial, o que as pessoas vão fazer? Elas vão tudo correr para a porta. Tu concorda comigo que nem todo mundo vai conseguir passar ao mesmo tempo? Então essa porta aqui, ela é uma resistência, né? Ela oferece uma resistência à passagem de pessoas. Se eu tenho duas portas, eu vou ter uma resistência menor. Se eu tiver 3 portas, eu vou ter uma resistência menor ainda. Se eu tiver 4 portas, eu vou ter uma resistência menor ainda. Ainda vai ter um tempo, né, para que todas essas pessoas aqui, digamos que eu tenha 50 mil pessoas aqui, ainda vai ter um tempo considerável que vai demorar para essas pessoas aqui evacuarem essa área aqui, né, saírem, né, porque eu tenho ainda só 4 portas, né. Mas na medida que eu vou aumentando as portas, até chegar um ponto que eu posso praticamente ter tantas portas que as pessoas podem ter 50 mil pessoas ali, elas vão sair quase que imediatamente do ambiente. É a mesma coisa com resistência, né? Com a passagem de corrente, né? Ela oferece uma resistência. No momento que eu tenho duas resistências em paralelo, né? Duas resistências em paralelo, eu vou ter 2 caminhos, né? Então a corrente que chega aqui, ela pode se dividir. Uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. Então quer dizer o quê? Que a resistência total é menor. Se tu fizer lá o paralelo, né? Como é que é o paralelo entre duas resistências? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, não é isso? Então se vocês fizerem aqui a resistência total disso aqui, né? Se aqui tiver 2 e aqui tiver 3, digamos, né, 2 ohms e 3 ohms, se vocês fizerem essa equação aqui, vocês vão ver que o R vai ser menor, né? Em virtude de que eu tenho 2 caminhos agora, não tenho mais um, né? Tem 2 caminhos. Reduziu a minha resistência à passagem de corrente elétrica. Por isso que eu vou ter uma resistência menor. E essa equação aqui corrobora para isso, né? Se vocês fizerem aí, provavelmente vai dar 1, né? R1 mais R2 dá 6. 6 dividido por 3 dá... Não, R1, R2, 6. 6 dividido por 5 dá 1 e pouquinho, né? R1 mais R2 é 5. Dá 1,2 daí. Dá 1,2, exatamente. Então, se eu tenho 2 e 3, a resistência em paralelo lá de circuitos vai dar 1,2. Vai dar menor. A resistência total equivalente. Então, eu posso tirar tudo isso aqui e colocar só uma resistência de 1,2 aqui. Se antes eu tinha uma de 2 ohms aqui e coloquei uma em paralelo de 3 ohms, é a mesma coisa de ter uma só de 1,2. Se eu tenho uma resistência menor, a corrente aumenta. Porque o meu VB é constante. Deu para entender, pessoal? Da minha parte, sim. Da minha também, entendi. Beleza. Agora vocês sabem, já podem ter uma noção, né, Claro que os processos ainda são mais complexos, né? A gente vai vir em conversão 2. As tensões, né, de geração. Aqui a gente está falando de uma máquina CC, né? Lá a gente tem alguns outros princípios que a gente não comentou ainda aqui, mas basicamente o que acontece é isso aqui. Eu tenho uma carga, a carga que elas são as unidades consumidoras, né? Que é as residências. Quanto mais cargas, menor é a resistência. E maior é a corrente demandada. E maior é a força induzida oposta. Beleza, pessoal. Então vamos fazer um exemplo aí. Simples. A figura abaixo aí, né, 1.16, mostra um fio conduzindo uma corrente na presença de um campo magnético.
A densidade de fluxo magnético é 0,25 Tesla, com o sentido para dentro da página. Se o fio condutor tiver 1 metro de comprimento e estiver conduzindo 0,5 amperes de corrente no sentido do topo para baixo da página, quais serão o valor e o sentido da força induzida no fio? Então, tenho meu fio aqui. Meu F é dado por B, L, I. O meu F vai ser igual a 0,25 Tesla vezes 0,25 aqui, né, vezes o meu comprimento, vezes 1, vezes 0,5. Então, eu vou ter que o meu F é igual a quanto aí, pessoal? Zero vírgula 125. É isso aí. 0,125 newtons. A figura 1.17 mostra um condutor deslocando-se com uma velocidade de 5 milissegundos para a direita na presença de um campo magnético. A densidade de fluxo é 0,5 T para dentro da página. E o condutor tem 1 metro de comprimento, orientado como está mostrado. Quais são o valor e a polaridade da tensão induzida? Então, eu vou usar a fórmula da tensão induzida. Tensão induzida é igual a BLV eu vou ter que a minha tensão induzida vai ser igual ao campo, a densidade de fluxo, 0,5, vezes meu L, 1, multiplicado pela minha velocidade, 5 metros por segundo. Então, a minha tensão induzida vai ser igual a 2,5 volts. Né? E professor, só uma dúvida. Nesse caso, a gente não leva em consideração o ângulo porque é 90 graus, no caso o seno dá 1, né? Mas se ele tivesse meio torto, a gente teria que levar em consideração o ângulo. Com certeza. Exatamente isso. Exatamente isso. Beleza. Aqui a gente não leva em consideração o ângulo porque tá a 90 graus, né? A minha velocidade está... O meu campo está entrando e a minha velocidade está para cima, então eu tenho uma angulação de 90 graus. Beleza. E aqui agora? A figura 1.18 mostra um condutor deslocando-se com uma velocidade de 10 metros por segundo para a direita, na presença de um campo magnético. A densidade de fluxo é 0,5 T para fora da página e o condutor tem 1 metro de comprimento, orientado como está mostrado. Quais são o valor e a polaridade da tensão induzida resultante? Tentem fazer um pouco aí, pessoal. Vou dar 5 minutos aí. Na varezinha.
Alguém falou alguma coisa aí, pessoal? Eu saí um pouquinho aqui. Não, ninguém falou nada, professor. Eu achei 2,5 também. Vamos calcular aqui, vamos ver. Deixa eu calcular aqui. Eu também. Vamos lá, então. Cadê minha caneta aqui? Então eu vou ter a minha tensão induzida vai ser igual a B L V seno do ângulo, né? Tem o seno aqui. Seno do ângulo. O meu ângulo entre a minha velocidade. A figura mostra o condutor deslocando com uma velocidade de 10 para a direita. Então ele está se locomovendo para cá, né? Porém, o meu condutor, ele não tá reto, né? Ele tá com uma curvatura de 30 graus aqui em relação a esse eixo aqui, né? Ele não tá reto. Então eu vou ter que a minha tensão vai ser igual ao meu 0,5 vezes o meu comprimento, 1 metro, vezes a minha velocidade, a velocidade é quanto? 10? 10. Vezes o meu ângulo aqui. Aqui, o meu ângulo vai ser... Deixa eu ver, se eu tiver aqui eu vou ter 60, né? Aqui eu tenho 60. Eu tenho 60. Ou 90 mais 30, ou 120. Então, se eu fizer aqui, seno de o meu E vai ser igual... Aqui é seno... Deixa eu botar mais pra cá, pessoal, senão vai ficar ruim de ver. 0,5 vezes 1 vezes 10 vezes seno de 60. Aqui você tem que fazer seno de 60. Ou 120.
Dá quanto isso? Pois é, professor, esse ângulo, ele é de relação, é do produto vetorial ali da velocidade pelo campo com a corrente? É que assim, ó, ele deu aqui uma angulação, né, em relação aqui, essa linha reta aqui, ele deu uma angulação de 30, né? De 30 graus. Porém, ele está se movendo para a direita, né? Ele está se movendo para cá. Então, tu pode fazer, para te saber, ou essa distância aqui, né, 60, ou 120, né? Para te saber qual é a angulação aqui, né? 0,5 vezes 1 vezes 10 vezes seno de 60. Ou não, seno de 120. Seno de 120 dá 4,33. É isso aí. Ou 60 vai dar a mesma coisa, hein? Se fizer seno de 60 vai dar a mesma coisa. Dá 4,33. Vocês entenderam que a minha velocidade está para cá. Qual que é a angulação que está ele em relação a essa velocidade aqui? Se eu fizer aqui, né? Até aqui tá 30, né? Então se eu vier até aqui, dá 120, não dá isso? Essa angulação aqui. Aí vocês vão achar 4,33 volts. Isso aqui é exemplo do livro do Chapman, né? Até se vocês quiserem, pessoal, dar uma revisada nesse conteúdo, vocês podem estar... Vocês têm o livro do Chapman aí já? Eu vou colocar ele lá no Moodle, no Google Classroom, se vocês não têm. Se vocês chegaram a baixar alguma bibliografia, alguma referência? Acho que não. Eu vou colocar o que eu tenho lá. Eu tenho algumas referências interessantes. Eu vou colocar lá para vocês. Aí vocês podem estar conferindo esse exemplo aqui também, né? Dando mais uma lida. Mas aqui vocês têm que sempre ver qual que é o ângulo, a angulação disso aqui em relação ao sentido da velocidade. Minha velocidade está para cá. Qual que é a angulação que está? Se tivesse a 90 aqui, né? Nós ia fazer seno de 90, né? Se tivesse aqui... Se daqui até aqui não fosse 30, fosse 0, né? Quer dizer que está em 90, né? Se está em 90, faz o quê? Seno de 91, né? Porque se aqui é 0, se essa angulação aqui ele tivesse dado que é 0, quer dizer que eu tenho 90, né? Daqui até aqui eu teria 90, né? Então, se eu tenho 90, eu vou ter que é igual a 1. Então, 0,5 vezes 1 vezes 10 vai dar... Vezes 1 vai dar 4... Vai dar só... vai dar 5 ali, né? Pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Vocês estão meio quietos aí? Agora eu entendi, professor, esse negócio do ângulo aí. Sempre tem que olhar para o sentido do movimento, né? Olha, pega o vetor velocidade e vê qual é a angulação em relação ao material, né? Como aqui tá com 30, né? Então aqui tem 90, aqui tem mais 30, aqui tem 60, né? A angulação aqui tem 60 e por aí por diante. Beleza. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum exercício. São 3 horas. Pessoal, acho que a gente vai ficar por aqui hoje. Não quero me aprofundar, até teria mais alguns exercícios desse assunto aqui. Deixa eu ver aqui, é só um recapitulando. Mas eu não quero me
aprofundar muito, porque isso aqui eu quero só pegar as equações para vocês ver as relações dessas equações, né? Para nós poder aplicar aqui em conversão 1, né? Porque se eu for me aprofundar mais, né, dar mais exemplos, mais exercícios desse assunto aqui, eu vou estar entrando já em conceitos de conversão 2, a parte de máquina CC, e não é o intuito, né? Eu só quero, a aula de hoje é só fundamentos de conversão eletromecânica, para vocês pegar esses fundamentos e nós aplicar aí no decorrer da nossa disciplina de conversão 1. O que a gente viu, então? O movimento de um condutor através de um campo magnético gera uma FEM, que pode estabelecer a circulação de uma corrente elétrica, no caso de haver um circuito fechado. Quanto mais rápido for o movimento, quanto maior o número de espiras e quanto maior a intensidade do campo magnético, tanto maior será a FEM induzida e mais intensa será a corrente. Invertendo-se o sentido do movimento do condutor, a polaridade da FEM induzida também é invertida, e, portanto, o sentido da corrente. Não importa qual se mova, se o condutor ou o campo magnético, porque o resultado será sempre o mesmo. Devido à força contra-eletromotriz, quando quer que ocorra ação motora, uma ação geradora é simultaneamente desenvolvida e vice-versa. Então, dentro da mesma máquina, eu tenho a ação motora e a ação geradora. Depende, né, da magnitude de cada força, que vai dizer se aquela máquina está operando como motor ou está operando como gerador. Então, isso aqui que eu falei, ó, de força aplicada, essa força aplicada tem que ter magnitude tal que ele consiga fazer essa inversão aqui, né? Porque se ele não conseguir fazer essa inversão aqui, ó, ele continua sendo um motor. Essa máquina vai continuar operando como motor. A corrente vai ter sentido convencional, né? E ela vai estar operando como motor. Mesmo que eu vou ter uma tensão induzida para cá, né? Ele vai ter uma tensão induzida para cá porque eu tenho uma força aplicada. Mas essa força aplicada não é tão grande a ponto de fazer com que a minha tensão induzida seja maior, né? Ela supere o valor do meu VB. Então, se eu não tiver esse valor maior, ele vai ser um motor. Tudo tranquilo, pessoal? Tudo certo. Então, a gente encerra a aula de hoje. A aula de amanhã a gente inicia a parte de indutância mútua. E vou dar a final aqui, se ninguém tiver mais nenhum comentário, vou encerrar a aula de hoje. A gente se vê até a semana que vem, até amanhã, desculpa, até amanhã. Até mais, pessoal. Até mais. Eita.